A paz do Senhor Jesus é sempre motivo de muita alegria compartilhar uma palavra do trono de Deus. Glória a Jesus ao meu e ao seu coração. Eu quero desejar para você uma ótima noite na presença do Senhor Jesus. Agradecer a Ele porque mais uma semana se passou. Vamos tributar toda a honra, toda a glória ao nome daquele que vive e que reina. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda. É sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que Deus ele coloca aqui ao meu coração. E eu venho trazer com todo ânimo, com toda a certeza de que assim como Deus ele falou comigo, Ele também vai falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida e do outro lado pela minha vida. Obrigada às pessoas que têm deixado ali um comentário. Aleluia, tenha certeza que edifica. Tenha certeza, louvado seja Deus, que fortalece e que os céus continuem te abençoando poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, preste atenção na letra deste louvor que o Espírito Santo colocou aqui. Louvado seja Deus na noite de hoje. E eu tenho certeza que os céus Ele vai ministrar grandemente ao teu coração. Assim como falou comigo também. Eu glorifico a Deus, porque Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece o nosso coração. Toda a glória, toda a honra seja tributada ao nome do nosso Senhor. Glória a Jesus. Ouça, aleluia, o Espírito Santo vai falar contigo. Lembra aquela noite que deitou e foi dormir calado? Falou com ninguém direto pro quarto. Deus estava lá. Levantou da cama, nem tomou seu café. Saiu depressa, nem exercitou a fé. Deus estava lá. O dia passou e você nem percebeu. Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus. Mas Deus estava lá. Estava no simples sorriso que você não viu, no abraço que você não aceitou. Falando ao pé do ouvido, você nem ouviu. Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou. Estava simplesmente a te esperar. Você estava ocupado demais pra notar em cada detalhe dessa história. Deus estava lá. Deus estava lá. Ninguém te via, Deus estava lá. Ninguém notava, Deus estava lá. Se preocupando nos detalhes da sua história. Deus estava lá. Tudo dando errado, Deus estava lá. Tudo ao contrário, Deus estava lá. Lembrando que a história continua. Só consertando aqui. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. O celular aqui. Louvado seja Deus, a base de apoio aqui. Abalou um pouquinho, mas por isso Deus não vai deixar de falar. O dia passou e você nem percebeu. Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus. Mas Deus estava lá. Estava no simples sorriso que você não viu, no abraço que você não aceitou. Falando ao pé do ouvido, você não ouviu. Gritou pelo seu nome, mas você não notou. Ele estava simplesmente a te esperar. Você estava ocupado demais para notar. Aleluia, porque Deus estava lá. Deus estava lá. Ninguém te viu, Deus estava lá. Ninguém notava, Deus estava lá. Se preocupando nos detalhes da sua história. Deus estava lá. Tudo para dar errado e Deus estava lá. Tudo ao contrário, Deus estava lá. Lembrando que a história continua. Deus estava lá, sempre esteve e sempre estará. Deus ele veio trazer este louvor para a sua e para a minha meditação, porque ainda que nós não venhamos a reconhecer que Ele estava lá, Ele vem dizer para você que Ele estava lá.
Tudo dando errado, Ele estava lá. Ninguém notava, Deus estava lá. Tudo ao contrário, Deus estava lá. A história continua, porque Deus, Ele sempre esteve e sempre estará comigo e contigo. Nos diz a palavra que eis que Ele está comigo e contigo. Louvado seja Deus até a consumação dos séculos. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Foi um louvor que Deus, Ele trouxe aqui ao meu conhecimento. Louvado seja Deus. Eu não lembro de já tê-lo escutado, mas quando eu ouvi, hoje o Espírito Santo ministrou grandemente ao meu coração e disse: filha, eu sempre estive lá. Quantas das vezes, por pressa, por situações delicadas, nós, louvado seja Deus, não conseguimos sentir a presença. Mas Deus está dizendo: eu estava lá. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê um fim de semana abençoado, debaixo da graça, do poder e da fidelidade do Senhor Jesus. Eu quero expressar aqui a minha gratidão, a minha felicidade em ter você aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque em tudo, aleluia, Ele está, esteve e estará. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Deus é aquele que já está lá no futuro, ainda antes que houvesse dia, Ele é. E ainda antes que chegue o próximo dia, Ele já está lá. É motivo de nós nos alegrarmos, porque sabemos que Ele já preparou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um dia especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na presença dEle, eu quero compartilhar uma palavra que Deus, Ele colocou no meu coração. E quando eu li esta palavra, Deus, Ele me trouxe outras palavras à lembrança, para que assim nós pudéssemos entender aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer falar comigo e contigo neste exato momento. Por isso, comece a se desligar de tudo aquilo que pode te prender, de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, de tudo aquilo que pode fazer com que você não entenda a palavra. A palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes, ela penetra na divisão de alma, louvado seja Deus, medula, aleluia, e ela precisa entrar verdadeiramente. Então é necessário nós nos desligarmos, nós deixarmos de pensar em coisas que muitas das vezes vai tirar a nossa atenção. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi a sua semana, mas de uma coisa eu sei, que Deus, Ele quer um tempo, que Deus, Ele quer que você ouça a sua palavra, que você internalize e que você entenda que Ele está contigo. Livro de Salmos, capítulo de número 38. Nós vamos ler neste livro, aleluia, de Salmo, nesse capítulo de número 38, apenas um versículo. Isso mesmo, apenas um versículo. E Deus, Ele vai falar comigo e contigo. E diz assim a palavra do Senhor. E nós vamos tomar por base Salmo 38, verso de número 9, diz assim: Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te oculta. E eu vou repetir mais uma vez, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor já começou a ministrar no teu coração. E diz assim: Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, e o meu suspiro não te é oculto. Anseio significa desejo, anseio significa a vontade do nosso coração, anseio significa tudo aquilo que nós desejamos, que nós andamos anseiando por aquilo. Anseiar por algo, louvado seja Deus, é querer muito. E a palavra do Senhor diz assim, Salmo de número 38, verso de número 9: Senhor, diante de Ti estão os meus anseios. Essa palavra diante, louvado seja Deus, quer dizer aos pés. Quer dizer que Deus é conhecedor. Quer dizer que você tem colocado diante de Deus os seus anseios, as suas vontades e os seus desejos. Mas eu gostaria de voltar aqui no Salmo de número 37, aleluia, porque quando eu li essa palavra, Deus me lembrou dessa outra palavra que está no Salmo de número 37, verso de número 4, que diz assim, e você vai entender, porque o Espírito Santo está correlacionando
este versículo com que nós acabamos de ler. E diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O capítulo de número 37 diz: Senhor, diante de ti estão os meus anseios e o meu suspiro não te é oculto. Ou seja, aquilo que te faz suspirar, aquilo que te faz, louvado seja Deus, expirar mais fundo por uma vontade, por um desejo, nos diz a palavra que não é oculto para o Senhor. Aí lá, no Salmo de número 37, verso de número 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que significa isso? Significa que Deus, Ele conhece, que Deus, Ele sabe qual é o seu desejo. O que significa isso? Que Deus, Ele sabe aquilo que você anda anseiando. Que Deus, Ele sabe aquilo que é vontade do seu coração que aconteça. Que Deus, Ele sabe o que é que você muitas das vezes não fala. Nos diz a palavra assim: diante de ti estão os meus anseios e o meu suspiro não te é oculto. Sabe o que é você suspirar? Um exemplo. Digamos que você tenha vontade de ter algo, um objeto, não sei, uma casa, um carro, uma moto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma veste, um sapato. E às vezes você passa, você olha e você suspira por aquilo. Você não falou. Mas a palavra vem dizer que o nosso suspiro, ou seja, aquilo pelo que o nosso coração suspira, não está oculto para Deus. E quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, Deus, Ele disse para mim: tudo aquilo que te faz suspirar, porque muitas das vezes, humanamente falando, seria impossível para você, eu conheço. Eu sei, porque eu sondo e conheço os corações. Nos diz a palavra do Senhor que Ele conhece e vê o teu suspiro. Senhor, diante de ti estão os meus anseios e o meu suspiro não te é oculto. Sabe o que é você suspirar por algo? E Deus está dizendo diante de mim: aquilo pelo que e pelo qual você suspira não me é oculto. Aí, Salmo de número 37 diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos. O que significa desejos? Anseios. A mesma coisa que está escrito aqui. Glória a Jesus. Que diante de Deus estão os teus anseios. Aí a Bíblia diz: deleita-te no Senhor. O que significa deleitar? Significa esperar. Significa colocar a confiança. Significa dizer: Deus, eu sei que esse desejo para mim pode até parecer ser muito grande. Pode até parecer que foge, que escapa das minhas mãos. Mas a palavra é bem clara quando diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E Deus disse a mim: eu conheço aquilo que o teu coração deseja. E para não ficar apenas nessa palavra, o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me fez vir aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Gênesis. Abra aí, porque nós vamos tomar esse texto também por base. Capítulo de número 2, verso de número 20 diz assim: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aleluia. E aqui está uma tradução, aleluia, daquilo que o Espírito Santo quis falar ao meu e ao teu coração. Porque está escrito assim:
Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, e o meu suspiro não te é oculto. O texto aqui no livro de Gênesis, glória a Jesus, não menciona que Adão fez nenhum pedido verbalmente com Deus. Porque a palavra é bem clara quando diz que Deus ele ia conversar com Adão todos os dias, ao cair da tarde, no horário das 6 horas, aleluia, no horário da viração do dia para a noite. Nos diz a palavra que Deus ia conversar com Adão. E se Deus ia conversar com Adão, eu venho a entender que se não está escrito essa parte, é porque Adão não conversou a respeito disso com Deus. Porque a Bíblia ela é bem detalhista. Ela enfatiza aquilo que Deus ele quer ministrar. E a palavra vem dizer, olha só como está escrito. Louvado seja Deus. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos e às aves do céu, a todos os animais. Glória a Jesus. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Nos diz a palavra que Adão ele não tinha ninguém que o auxiliasse a fazer tudo aquilo que Deus tinha entregado nas suas mãos. E eu fico imaginando que Adão deveria olhar para todas as espécies que Deus tinha criado e ele via que tinha um par. E somente ele estava ali, sozinho, sem alguém que fosse semelhante a ele. Sem alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fosse compatível com ele. E aí a palavra do Senhor vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que então Deus, ele, na sua onipotência, onipresença, aleluia, ele percebe. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, glória a Jesus. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Nos diz a palavra que Deus ele viu o quê? O desejo do coração de Adão. Nos diz a palavra que Deus ele ouviu, aleluia, porque nada fica oculto diante do Senhor. E o que Deus vem dizer para mim e para você, que assim como ele percebeu que Adão, embora não tivesse falado, ele estava sentindo a falta de alguém que o ajudasse. Ele estava sentindo a falta de alguém, louvado seja Deus, que servisse ali como uma coadjuntora. Nos diz a palavra que Deus ele faz Adão cair num profundo sono. O que Deus vem dizer para mim e para você é que ele conhece o desejo do meu coração. Mas agora eu gostaria da gente dar continuidade, de ir numa palavra que o Senhor também, louvado seja Deus, colocou no meu coração. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 10 diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu gostaria de repetir, e diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Imagine só, que ainda que eu e você não venhamos a falar, Deus ele está sondando. Sondando o quê? Aquilo que deseja o meu e o teu coração. E se o meu e o teu coração desejar algo que esteja nos planos de Deus, que seja algo que agrada ao Senhor, Deus ele vem te fazer uma pergunta: por que que ele não iria realizar? O que Adão estava desejando no seu coração era alguém que viesse para o ajudar. Era alguém que viesse para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estar com ele, para que ele pudesse ter uma companheira, assim como os outros bichos tinham. Existia uma semelhança, existia um semelhante para cada espécie. Mas para Adão não. Então eu imagino que Adão deveria se sentir só. Eu imagino que embora Adão estivesse rodeado de bichos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Adão ele tinha a sua necessidade. E Deus ele também conhece a tua. Deus ele também conhece qual é a sua necessidade. Deus ele também conhece aquilo que anseia e deseja o seu coração. Mas aí quando Deus me mostrou essas palavras, Deus também me fez questão de lembrar que está escrito lá em Jeremias 17, que diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração
e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E o que a palavra tem a ver com a palavra de Gênesis em relação à conduta, em relação às obras? Nos diz a palavra que Adão, ele trabalhava, aleluia, de uma forma que não era um trabalho, porque a Bíblia vem dizer que Deus estabelece o trabalho depois da queda do homem. Mas Adão fazia algo para Deus que era, louvado seja Deus, colocar o nome em todos os bichos. E a Bíblia vem dizer que por aquela conduta, aleluia, a palavra diz assim, que Deus ele recompensa cada um de acordo com as suas obras. Então, não é apenas também anseiar, não é apenas desejar, mas é desejar, deleitar-se no Senhor, esperar se é da vontade dele e de acordo com a vontade de Deus. Se nós também estivermos, louvado seja Deus, caminhando com o que diz a palavra, aí se cumpre o que está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo de número 37, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. E o que significa isso, conceder? Significa tornar real. Significa tornar visível. Significa colocar nas tuas mãos. Mas Deus, Ele não vai conceder. Deus, Ele não vai ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aprovador de algo que Ele não se agrada. É necessário que a vontade do nosso coração esteja alinhada com a palavra de Deus, para que assim ela possa se cumprir. Diz a palavra que a vontade de Adão, aleluia, era ter alguém semelhante a ele. E Deus vê. E Deus vem dizer que Ele também conhece. Ele também conhece o seu desejo. Que Ele também conhece aquilo que você almeja. Que Ele também conhece aquilo que passa no seu coração como anseio. E Ele conhece também o seu suspiro. Suspirar por algo é praticamente declarar: ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Nos diz a palavra que Adão ele não falou, mas ele pensou. Nos diz a palavra aqui no livro de Gênesis que Deus ele sondou Adão. Por quê? Porque Deus ele faz Adão cair num profundo sono. Deus ele poderia conversar com Adão e dizer assim: Adão, te falta algo? Adão, você está precisando de alguma coisa? Ô Adão, converse comigo. Mas a palavra é bem clara quando vem dizer que foi depois que Adão dormiu, que Deus então tirou de Adão a costela e formou Eva. Deus ele poderia ter feito tudo isso com Adão acordado, sim. Mas sabe por que o texto é bem claro quando diz que tudo isso aconteceu e Adão estava adormecido? Porque Deus ele sonda. Ainda que você esteja dormindo, os seus sonhos, os seus projetos continuam aqui na mente. E é por isso que está escrito, louvado seja Deus, lá em Jeremias 17. E a Bíblia ela é assim, uma palavra, um trecho vai completando o outro. Porque o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo que estava lá em Gênesis é o mesmo que está aqui em Salmos, por intermédio da vida de Davi. É o mesmo que está aqui no livro de Jeremias. O Espírito Santo é o mesmo. E nos diz a palavra aqui em Jeremias assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí o versículo de número 10 completa e diz assim, que foi o versículo que nós lemos: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. E muitas das vezes o nosso coração pode ser enganoso. E é por isso que Deus, Ele sonda e Ele sabe aquilo que se passa lá. E se for da vontade dEle, se agradar a Ele, Ele vem dizer para mim e para você que assim como Ele fez na vida de Adão, ainda que Adão não tenha dito, porque muitas das vezes o nosso coração, a nossa alma, fala para o Espírito Santo sem que a boca seja aberta. Mas está escrito lá no livro de Salmos, capítulo de número 38, que Ele conhece o desejo do meu e do seu coração. Ele sabe aquilo que você almeja.
Ele sabe de tudo aquilo que você, glória a Jesus, deseja. E por que ele vem falar isso? Porque muitas das vezes, quem sabe você tem pensado que Deus ele não se importa. Quem sabe você tem pensado que Deus nem sabe, glória a Jesus, de tudo aquilo que você pensa. E Deus vem dizer para você, eu sei. Assim como eu sondei o coração de Adão, assim como eu vi que Adão precisava, louvado seja Deus, de uma mulher, assim também sei eu do que você precisa. Assim também sei eu daquilo que você almeja, assim também sei eu daquilo que você deseja. E venho dizer para você o que está escrito lá no Salmo de número 37, que revelei por intermédio do meu filho, aleluia, amado Davi. Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe o que é conceder? É o que Deus fez para Adão. Ele concedeu uma mulher. E nos diz a palavra que Deus tornou real. Deus tirou do próprio Adão aquilo que ele desejava. Muitas das vezes você pode até achar que está longe de você. Muitas das vezes você pode até achar que é inalcançável. Mas eu fico imaginando que aquilo que Adão queria estava dentro dele. Porque a palavra vem dizer que Deus tirou de dentro e colocou para fora. E sabe o que significa isso? Dentro significa perto. Quem sabe aquilo que você quer está muito mais perto do que aquilo que você imagina. Somente creia. Somente deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele sabe. Ele conhece. Ele sonda. Ele esquadrinha coração e mente. E Ele dá a cada um segundo as suas obras. Nos diz a palavra que Deus ele sondou Adão. E quando Deus ele vai criar Eva, ele tira de dentro. E quem sabe você muitas das vezes olha e você pensa está muito longe. Sabe que é inalcançável. E é para mim e para você. Mas não para o Deus da criação. Não para o Deus da eternidade. Não para o Deus da graça. Não para o Deus do milagre. Humanamente falando, seria impossível para Adão tirar de dentro de si uma costela e fazer uma mulher. Mas estava pertinho dele, a bênção estava ali pertinho. Estava dentro dele. O que significa isso? Que muitas das vezes o desejo do teu coração está tão perto. Basta que você creia. Basta que você deleite no Senhor e Ele concederá. Adão ele foi colocado para dormir. E Deus fez uma cirurgia. Nos diz a palavra que Deus tirou uma costela e colocou uma carne no lugar. Glória a Jesus. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar um vazio na minha e na sua vida. Deus ele vai conceder o desejo do seu coração. Por quê? Ele não vai deixar vazio. Nos diz a palavra que Deus ele tirou a costela para fazer Eva, mas Deus não deixou o lugar vazio. Deus vem dizer que o teu coração ele não vai ficar vazio. Deus ele vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a tua família ela não vai ficar vazia. Deus ele vem dizer que o desejo do seu coração não vai murchar, não vai esvaziar, mas ele vai preencher de esperança, de ânimo, para você prosseguir, para você declarar, louvado seja Deus, aleluia, Deus, eu creio que o Senhor conhece o desejo do meu coração e que no tempo oportuno o Senhor vai realizar. Deus, eu creio que o Senhor conhece pelo que o meu coração suspira, qual é a minha vontade, qual é o meu anseio, qual é o meu sonho. Muitas das vezes tem pessoas que têm um sonho, que têm um projeto, e Deus está dizendo, eu conheço. Eu conheço aquilo que você escreveu, eu conheço aquilo que você desenhou, eu conheço aquilo que você projetou, eu conheço aquilo que você calculou. Teve pessoas que fez até cálculo aqui de quanto iria gastar para realizar o sonho. Uma base de custo. E Deus está dizendo, eu conheço. O Deus que me trouxe aqui, Ele veio dizer para você que Ele conhece o teu desejo e o teu anseio. Que nada para Ele é oculto. Nada para Ele é oculto.
Salmo de número 38. E Deus, Ele vai continuar falando contigo. Lê esse versículo quantas vezes o Espírito Santo te direcionar. Todas as vezes que você lê Deus, Ele vai falar alguma coisa poderosa contigo. Está escrito, Senhor, olha o que o salmista diz. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. Ele não disse, está apenas esse anseio aqui, dessa determinada área, somente uma situação, não. Ele diz assim, Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, e o meu suspiro não Te é oculto. Fale para o Senhor. Deus, diante de Ti está esse meu sonho aqui. Deus, diante de Ti está esse meu desejo aqui. Sonde o meu coração. Veja, meu Pai, se Te agrada isso aqui que eu tenho desejado. Se é, meu Deus, aleluia, da Tua vontade que se cumpra. Se é da Tua vontade, meu Deus, aleluia, que eu faça. Que eu faça. Deleita-te, Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. A palavra diz que para Deus conceder, está escrito lá no livro de Jeremias, que Ele examina a mente e o coração para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Então a minha conduta e a sua vai dizer o que eu recebo da parte de Deus de acordo com o que eu desejo. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele conhece os teus desejos e os meus desejos. Ele conhece. Ainda que seja aquilo que está lá no oculto, aquilo que está lá no íntimo, aquilo que está lá na mente, Ele conhece. Quando Deus falou comigo que teve pessoas que fez até cálculo, eu fiquei imaginando que muitas das vezes a gente imagina que talvez aquilo que a gente tem calculado, aquilo que a gente tem projetado, possa ser que não aconteça nunca. Mas Deus está dizendo que essa palavra nunca, para Ele, não existe. Muitos achavam que o Salvador nunca viria. Jesus falou por intermédio dos profetas, Jesus ministrou, Jesus usou pessoas por intermédio do Espírito Santo. Cerca de mais de milhões de anos. E a palavra do Senhor vem dizer que algumas pessoas não acreditavam na vinda do Messias. E se cumpriu. E quando aconteceu foi de uma forma tão simples que nem todos entenderam. Deus vem dizer para você que aquilo que Ele tem, aquilo que Ele sabe que deseja o teu coração, Ele traz no tempo certo e na hora certa. Adão nem imaginava que num dia comum como outro qualquer, ele iria adormecer e quando ele acordasse, uma surpresa estaria ali do lado dele. Sabe o que significa isso? Que a qualquer momento, aquilo que deseja o teu coração, se você tiver com a conduta diante de Deus, que agrade ao Senhor, se você estiver se deleitando e esperando nele, Ele pode realizar. Fico imaginando que Adão nem falou, mas ele pensou. E Deus realizou. Agora imagine quando você coloca diante de Deus. Imagine quando você entende que aquilo que está no seu coração, aquilo que é um desejo, que é um anseio, que te faz suspirar, você precisa apresentar ao Senhor. Imagine só. Se Deus é capaz de realizar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós suspiramos,
Imagine só aquilo que nós falamos. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Livro de Jeremias 17:10. Livro de Salmos 38, verso 9. Livros de Salmo 37. Glória a Deus. Verso de número 4. E eu tenho certeza que Deus, Ele entregou aquilo que Ele queria te falar. Ele conhece, Ele se importa e Ele também realiza. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, debaixo da graça e do poder da fidelidade do Senhor. Eu gostaria de orar contigo, em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, nós vamos glorificar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque somente o Senhor conhece o profundo do nosso íntimo. Somente o Senhor quem sonda, somente o Senhor quem esquadrinha. Somente o Senhor, Deus, é que sabe aquilo que nos faz verdadeiramente suspirar. Que o Senhor, meu Deus, aleluia, possa realizar na nossa vida aquilo, meu Deus, que, aleluia, está compatível com a tua vontade. Que assim como o Senhor, meu Deus, fez com que Adão dormisse, glória a Jesus, e o Senhor trouxe ali, Deus, para Adão uma esposa, alguém que iria o ajudar, que assim também seja na vida desta pessoa que ouve esta palavra. Nos diz a palavra que o Senhor colocou Adão para dormir. Dormir significa descansar. Que o Senhor ponha descanso na nossa alma e que por intermédio desse descanso, por intermédio, aleluia, desse momento, meu Pai, onde a ansiedade não vai ter vez, onde a preocupação não vai ter vez, que o Senhor possa trabalhar e trazer aquilo, meu Pai, que o nosso coração almeja e deseja. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor dá a cada um segundo, aleluia, a sua conduta, segundo, meu Deus, as obras das suas mãos. Obrigada, meu Pai, porque se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós esperarmos no Senhor, o Senhor concede aquilo que almeja o nosso coração. Muito obrigada porque o Senhor conhece os nossos anseios. O Senhor conhece os nossos desejos. E o Senhor, meu Deus, providencia tudo ao seu tempo. Por isso nós queremos te pedir que assim como o Senhor sondou e viu que Adão precisava, meu Pai, que o Senhor traga para nós aquilo que nós também precisamos. Aquilo, meu Deus, que o nosso coração muitas das vezes anseia, mas que nós não temos, meu Pai, aleluia. Ali a força de falar, que muitas das vezes nós não conseguimos expressar, mas que está aqui dentro da nossa alma, está dentro da nossa mente. Meu Deus, esquadrinhe, meu Deus, sonde e traga para nós aquilo, meu Deus, aleluia, que nós precisamos, aquilo que nos faz suspirar. Realize, meu Deus, o sonho, realize o desejo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que seja conforme a tua vontade e o teu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você sentiu a presença do Senhor Jesus por intermédio desse vídeo, eu vou fazer um pedido de forma humilde, pedindo para que você me ajude na obra missionária. Eu prego daqui, você evangeliza daí, compartilhando com alguém que talvez eu não conheça. As pessoas que eu conheço não são as mesmas que vocês conhecem. Mas o importante aqui não é o conhecer, o importante aqui é quem está sendo conhecido, que é Jesus Cristo. É a palavra do Senhor Jesus que vai na divisão de ossos, juntas e medulas. Eu tenho certeza que tem alguém também que tem um anseio, que tem um desejo. E Deus, Ele conhece. Quem é o pai aí que não conhece o desejo de um filho? Quem é pai, quem é mãe, sabe aquilo que o filho almeja? Eu vou dar um exemplo muito básico. Está chegando aí fim de ano. E normalmente as crianças, né, elas se esforçam, elas estudam, e os pais dizem assim: se você passar de ano, eu vou te dar um presente aí que você quer. E aí a criança, ela fala: eu quero isso, eu quero aquilo. Imagine como é Deus para comigo e contigo. Deus, Ele conhece. Que Deus vem dizer para você é que não é oculto o teu suspirar, não é oculto o desejo do teu coração para Ele. Deus te abençoe poderosamente. Receba um abraço em Cristo Jesus e tenha certeza que os céus te amam. Os céus ficam felizes quando você crê, quando você acredita e quando você declara: eu vou me deleitar na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente, te dê um fim de semana abençoado, renovador, transformador, cheio de milagre e da presença do Senhor Jesus. Amém?
Deus te abençoe. Deixa a tua curtida, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que assim que eu visualizar, eu respondo. E tenha certeza que eu continuo colocando cada um aqui nas minhas orações. Em nome do Senhor Jesus. É sempre motivo de muita alegria compartilhar uma palavra do céu. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela renova. A palavra do Senhor, ela é viva. E eu sei que quando ela chega aí do outro lado, ela não volta vazia. Muitas das vezes é corrido, muitas das vezes louvado seja Deus. Eu creio que todos entendem aquilo que eu falo. Mas eu não posso deixar de vir aqui compartilhar com você aquilo que Deus ele coloca no meu coração. E sempre que não venha, porque não posso, glória a Jesus por algum motivo, mas tenha certeza que o meu coração, a minha alma, ela se eleva, ela glorifica a Deus pela sua vida. E eu agradeço do fundo do meu coração todas as pessoas que acompanham aí, desde a época do áudio, desde a época que não era um canal, né? E quem acompanha sabe como foi aí o início, como foi a trajetória. E eu glorifico a Deus por todas as pessoas que permaneceram. Eu deixo minha profunda gratidão em nome do Senhor Jesus. E agradeço porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel o tempo todo. Cada vida que chega aqui eu sei que é especial. Não apenas para Deus, mas para mim também. Porque é alguém que Deus ele coloca para ouvir uma palavra. Eu posso muitas das vezes não conhecer pessoalmente ou não, aleluia, estar o tempo todo ali em contato, mas eu tenho apresentado a sua vida ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.